Buenas, boa noite a todos, sejam bem-vindos, saudações, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. É a primeira vez na minha vida que eu uso um microfone, vou tentar me adaptar a ele. Bom, gente, obrigado. Essa palestra de hoje, eu vou contar uma historinha, tá, que é bem interessante com relação a ela. Sabe que a gente, quando a gente começa a trabalhar sobre espiritualidade, a intuição, ela começa a florar e a gente tem que estar atento a essa intuição. Então, tem coisas que acontecem na vida da gente e que, se a gente não estiver atento, passa. E tu não percebe e não faz aquilo que deve. Essas coisas que acontecem a gente chama de sincronicidade. Pois bem, a minha primeira palestra aqui aconteceu, acho que foi em outubro, não tenho bem certeza, tá? E foi uma única palestra em função da pessoa que estava aqui não ia poder ter condições de fazer a palestra. Eu vim, fiz a palestra, né? E a partir desse ano eu fiquei, vamos dizer assim, efetivamente. No final do ano passado, eu estava num evento na escola do meu filho, e eu passei, era um evento sobre festa natalina, e tinha brechós e tudo mais, e tinha uma banca só com livros. E eu passei por essa banca, e um livro me acenou. Eu digo me acenou, é a maneira que eu tenho de dizer assim, ó, me chamou a atenção, né? Esse livro, eu tinha lido ele há 40 anos atrás, mais ou menos, só para vocês terem uma ideia. E eu tinha comprado e desapareceu esse livro, eu não tenho mais ele, tá? Mas ele foi tão bom, ele foi tão maravilhoso, que eu, naquela época, eu anotei algumas coisas dele e guardei no meu computador, né? Esse livro chama-se A Viagem de uma Alma. Pois bem, eu devia ter comprado, eu devia ter aproveitado, porque ele estava baratinho, não sei, 10, 20 reais ali no brechó, devia estar 10 talvez. Mas, enfim, passou o tempo. De umas 2 semanas para cá, 3, me veio muito forte de usar esse livro para dar palestra. E eu digo, puxa vida, eu não tenho livro, eu deixei de comprar, mas aí me lembrei que tinha guardado as anotações no computador sobre o livro. Fui lá e digo, pá, está aqui, graças a Deus. A parte das anotações, só para vocês terem uma ideia, o livro é de uma pessoa, como qualquer um de nós, que de repente começa a receber o seu mestre. De que maneira? Ou ele aparece fisicamente para ele, ou leva ele em desdobramento astral e começa a ministrar uma série de ensinamentos, né? Ensinamentos lindíssimos. E eu anotei somente a parte do que o mestre falava. E qual não foi a minha surpresa? Que ficou uma coisa muito boa e deu uma noção do que é, vamos dizer assim, a trajetória de uma alma quando ela passa, quando ela entra no mundo físico, né, até ascender novamente aos mundos espirituais. E foi colocado de tal maneira e tão clara, e na época eu já tinha um conhecimento sobre o budismo. Eu digo, pô, bateu bem direitinho com o budismo. Anos depois, quando eu li sobre a doutrina espírita, eu me lembrei desse livro e digo, puxa, impressionante, porque também bate. Aliás, nas minhas idas e vindas, né, no mundo do conhecimento filosófico espiritualista, eu vejo que essas duas doutrinas, tanto a budista quanto o espiritismo, eles são muito próximos, né? Às vezes algumas coisas um trato e outro não. Não quer dizer que eles, né, não tenham... mas é impressionante como tem essa similaridade. Pois bem. Opa.
Ele trata basicamente o quê? A evolução da alma na Terra. Desde os primórdios, quando ela é criada, né? Desce, ela passa por um descenso vibracional para então ter seus primeiros contatos com a fisicalidade. Aqui vai ter diversas coisas que vai acontecer, que nós vamos abordar, e depois ela retorna para o mundo espiritual, né, depois das várias reencarnações e tudo mais, já num processo de ascensão. Esse mestre que falava com esse rapaz, com o Peter, ele se identificou como Acaria. Eu não sei se é assim que se fala, ou se é Acharia ou Acaria. Ele era um mestre indiano, tá? Hindu. E muito interessante, porque não faz... interessante que eu estava terminando já de formatar a palestra 2 dias atrás, e uma coisa sempre me fiquei na mente, porque Acaria é um termo sânscrito, né? Nós vamos ver, quer dizer, seguidor, ou fazer com que outros o sigam. E era esse nome que ele se dava a conhecer, e não saiu desse nome. E eu sempre tive uma curiosidade, porque assim, as noções que ele dava sobre espiritualidade eram muito bonitas, e a maneira como ele colocava era muito bonita. E com o tempo eu descobri, puxa, provavelmente era um mestre já com um certo grau de iluminação. Há 2 dias atrás, rolou no nosso WhatsApp aqui uma coisa muito interessante. Alguém colocou as vidas de Ramatiz, né? E Ramatiz provavelmente é um dos nossos guias espirituais aqui dessa casa. Tem muito a ver, até porque Ramatiz, ele vem do raio amarelo, que é da sabedoria, né? Do conhecimento. E então ele atua muito junto às escolas, junto aos professores, né? Então qualquer lugares como esse que passam ensinamentos adiante. E basicamente dizia o seguinte, que uma das vidas do Ramatiz tinha sido como Acaria Nagarjuna. Nossa, eu quando vi aquilo, eu achei interessante. Eu digo, será que é um processo de sincronicidade? Será que eles estão me passando essa informação? Bom, na dúvida eu coloquei aqui, sabe? Para vocês terem uma ideia, se for realmente esse mestre, esse guia, ele, entre outras encarnações, ele foi Pitágoras, isso no século V a.C., né? Um filósofo e matemático grego. Depois, ele reencarnou como Filon, em Alexandria, e quando ele reencarnou como Filon, ele foi contemporâneo de Jesus. E tem livros que mostram, que dizem que os dois se encontraram em idade adulta. Jesus antes de passar os ensinamentos, ou seja, antes dos 30 anos. E ambos tiveram, né, um encontro, e Filon era um dos caras, na época, que compilava todas, principalmente do lado hebraico, os ensinamentos espirituais, né? Ele foi um que, vamos dizer assim, trouxe muito para cima a espiritualidade vinda do ramo hebraico-judeu, né? Principalmente no tocante ao Deus único. E os ensinamentos dele depois passaram adiante, mas foram perdidos com o tempo. Enfim, aí outra reencarnação, isso eu tenho a impressão que em torno do século X ele reencarnou, aliás, perdão, depois de Filon, ele veio no século II a III a.C. com esse nome, Acaria Nagarjuna. Mais tarde, ele reencarnou de novo, né, na Índia, como um mestre hindu também, com o nome de Ramatiz.
E, posteriormente, no século XVIII, início do século XVIII, esse ser ascensionou com esse nome, Kutumi. Mestre ascenso, nós vamos falar o que vem a ser esse processo de ascensão, né? Mas é importante aqui salientar que Mestre Kutumi, junto com outro mestre ascenso, que era El Moria, os dois trabalharam com a Helena Blavatsky numa outra dispensação de conhecimento espiritual, conhecimento elevado, que é a teosofia, né? Naquela época, vieram duas dispensações de conhecimento elevados. Um foi a teosofia, outro foi, vamos lá, 150, 160 anos atrás, o espiritismo, né? Ambos trabalhando a espiritualidade em níveis diferentes, né? Enfim. A outra coisa... Falar um pouco do livro agora, tá? Esse livro, A Viagem de uma Alma, a edição que eu li foi de 1972. Eu estive dando uma olhada na internet. A edição atual parece que é de 2005, a mais recente. Opa! E ela tem essa capa. A anterior tinha uma capa verde, mas tinha um outro padrão de cores, tá? Então, vale a pena, é um livro, eu acho que tem em torno de 170 páginas, é uma leitura bem fácil, né? E muito bom de ler. Só para vocês terem ideia, né? Onde ele mostra que a ordem natural do mundo se explica racionalmente, né? Sendo essa evolução interpretada não como um fato apenas biológico, mas espiritual. De maneira viva, essa obra ocultista mostra o lugar do homem na natureza e comenta assuntos de grande profundidade, tais como reencarnação, reencarnação, karma, sobrevivência à morte da alma, viagem astral e o livre-arbítrio, entre outras coisas. Mas de uma maneira muito fácil, muito gostosa, uma leitura bem fácil de seguir. Aqui eu trouxe uma máxima do mundo espiritualista, não sei quem é que lançou, mas todos os grandes guias, mestres, volta e meia falam sobre isso aí. E esse livro, aliás, isso que vou colocar agora é o resumo do livro, tá? Para vocês terem uma ideia, o espírito dorme no mineral. Muitas coisas que eu vou falar aqui pode ser novidade para vocês, né? Mais uma vez eu peço o seguinte, se for novidade, se bater contra a crença de vocês, uma maneira prática de trabalhar isso aí é não negar, guarda do lado. Um dia pode ser que, eventualmente, outros livros, outras fontes de conhecimento validem essa informação. Aliás, essa é uma maneira prática de fazer com que o teu crescimento evolua, o teu conhecimento, né? Porque quando tu bate o pé, não, isso não vale, não existe, tu cria um limite. Quem é buscador da verdade não tem que acabar com essa coisa de auto se impor uma limitação. Abre. Se não faz sentido com as crenças, guarda de lado. Pode ser que futuramente dê para validar isso aí. O espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, agita no animal, desperta no homem. Normalmente vem até aqui, né? Eu incluí mais uma, por conta minha. Se conscientiza no anjo. Vocês vão ver que isso aí faz bastante sentido, tá? O que ele quer dizer é o seguinte, nas primeiras fases do reino mineral, ele não tem muita consciência. Começa a ter algumas percepções no vegetal. No animal, ele sente com mais intensidade. No homem, ele desperta essa consciência, mas ela fica
no nível elevadíssimo, quando ele ascensiona, já como se fosse um anjo, um homem perfeito. O que nós vamos abordar é muita coisa. E aqui cabe um pequeno parênteses. Quando eu estava pegando já do computador e montando as telas, me veio muito, digo, puxa, é muito extenso, muito grande, eu vou resumir. Mas eu fiquei nessa dúvida, eu digo, não, primeiro eu vou botar tudo em tela e depois eu vou rever e vejo se vale a pena resumir ou não. Fui colocando, gente. E à medida que eu ia colocando, me veio muito forte o seguinte: não tira nada, porque senão vai perder a qualidade daquilo que vai ser passado. Aí eu digo, puxa, eu vou ter que usar então um recurso que, graças a Deus, as casas espíritas não têm, seccionar, dar em 2 ou 3 vezes essa palestra. Então eu vou fazer com calma para que não se perca essa qualidade, porque aquilo que ele falava, realmente, cada frase, cada ensinamento, se eu tirar uma vírgula, uma palavra, ajeitar aqui e ali, ela começa a perder muito do sentido, né? E eu já tinha feito um resumo, então fazer mais um outro resumo fica difícil, né? Então eu vou manter ela. Então nós vamos conversar, basicamente, sobre a evolução da alma na Terra. Aqui eu coloquei o Livro dos Espíritos, porque eu trouxe uma parte do Livro dos Espíritos para vocês entenderem como faz sentido, né? Depois vamos ver a passagem dessa alma por todos os reinos, mineral, vegetal, animal, humano, né? Vamos falar sobre as almas grupais, sobre as formas elevadas de cada reino, sobre a individualização da alma, ou seja, quando ela deixa de ser alma grupal e passa a ser uma alma individual, como é que é esse processo? Sobre o medo que os animais têm da raça humana, como essa alma alcança o reino humano. Basicamente, eu acho que hoje a gente consegue colocar aqui. Eu mudei a cor, porque eu intuí que, de repente, seria uma boa parada aí. Vamos ver. Depois, na próxima, a gente vai falar sobre o reino humano, as primeiras encarnações, os veículos da alma nos diversos níveis conscienciais, a alma e os planos astrais. O que acontece quando a alma vai para um plano de baixo astral, né? Aqui nós vamos conversar sobre alma gêmea, um assunto muito interessante, muito polêmico também. E mais, o caminho evolutivo da alma, as divisões do mundo astral, os corpos da alma e os níveis intermediários dos planos conscienciais, e os corpos da alma e o nível causal. Vamos falar depois da roda de Sansara, que provavelmente vai ser numa terceira etapa. Como se dá o processo de reencarnação é muito interessante. A alma encarnada, os setênios da alma encarnada, e tem muito a ver com a antroposofia, né, de Rudolf Steiner. Não sei se algum de vocês já teve ocasião de conhecer. Eu vou falar mais adiante. Vamos ver como essa alma tem que trabalhar o ego e como vai ser o processo de maestria da alma. E, gente, aqui está a cereja do bolo. É o último. Então, vocês vão ter que se obrigar a vir aqui em todas essas aulas para descobrir depois a cereja do bolo. Tá? Eu aguardo vocês. Tudo bem? Entendido até aqui? Então vamos entrar agora no processo. Eu já gastei mais de 15 minutos nisso aí, só para fazer essa introdução. Então vamos lá. Evolução da alma na Terra. Existem inumeráveis planetas de categoria evolucionária. A Terra é somente um deles. Quem já teve oportunidade de entrar na internet
e ver aquela grade, tem vários filmezinhos, né, videozinhos, por exemplo, da Terra vai ampliando, começa de um setor da Terra, depois o foco abre, a Terra vai diminuindo, abre, aparece a Lua, abre, aparece o Sistema Solar, abre, aparece um braço da nossa espiral, da nossa galáxia, abre, a nossa galáxia fica menor, abre, aparece um aglomerado de galáxias, né? Um cluster que eles chamam, abre, começa a aparecer um superaglomerado de galáxias, abre milhares desses superaglomerados, e aí eles dizem, aqui é o setor que nós estamos. Aí continua, abre mais ainda, e, gente, eu acho que abre mais uns 5 ou 6 níveis para mostrar. Bom, aqui os nossos telescópios conseguiram chegar a um acesso de em torno de 13 bilhões de anos, acontecimentos que estão há 13 bilhões de anos, né? Não sei se vocês já tiveram isso aí. Quando a gente vê um vídeo desses, o que vem, o que cai a ficha na hora é o seguinte: uau, nós somos nada perto desse universo. Ele é muito imenso. As distâncias que tem, por exemplo, daqui para o Sol, é imenso, é uma coisa imensa. Eu vou dizer um pouquinho melhor. Vocês têm uma ideia da distância que existe do nosso Sol até a estrela mais próxima, que é Alfa Centauri? Não, alguém tem alguma ideia? Não. 4,3 anos-luz. O que é um anos-luz? Vamos lá, anos-luz. É a velocidade que a luz daquela estrela leva para chegar até nós. 4,3 anos. Tá, mas qual é a velocidade da luz? Se lembram? Quem se lembra? Chuta? Ninguém chuta? 300 mil quilômetros por segundo. O que é 300? Bom, vamos imaginar o seguinte, a Terra. A circunferência da Terra é em torno de 40 mil quilômetros. 300 mil quilômetros, uau, passa da Lua. O Sol, para vocês, continuando tendo uma ideia, leva 8 minutos. A luz do Sol para chegar até nós leva 8 minutos, a essa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Bom, se forem calcular quantos quilômetros dá daqui ao Sol, não há máquina que calcula, tem que ter um supercomputador, porque vai ser uma infinidade de casas, de pontos zeros à esquerda, é uma coisa imensa. Agora, imagina Alfa Centauri, que está 4,3 anos-luz. Imagina, vamos dizer assim, da nossa galáxia até a galáxia mais próxima, leva alguns milhares de anos-luz. Para ver todo o espectro das galáxias e aglomerados de estrela, como do vídeo, né? Ou seja, em torno de 13 bilhões de anos-luz, está chegando a luz daquela mais distante em nós. Ou seja, 13 bilhões. Muito provavelmente aquela estrela não existe mais. Com toda certeza já não existe mais. Já mudou todo o espectro da galáxia. Mas nós estamos enxergando dessa maneira. Então a coisa é muito grandiosa. O mundo espiritual diz que cada planeta, em média, tem de 8 a 10... Cada Sol tem, em média, um sistema planetário em torno, em média, de 10 planetas. Né? Em vários estágios evolutivos, o planeta. Não estamos falando, por enquanto, de seres lá dentro. Mas os planetas estão em várias fases. Bom, na nossa galáxia, a nossa galáxia tem em torno de 200
bilhões de estrelas. Puxa, a nossa humanidade aqui ainda não chegou a 8, está perto de 8 bilhões. A nossa galáxia tem 200 bilhões de estrelas. Se for dividir cada estrela para nós aí, puxa, vamos ficar com... Não tem nem onde colocar, um monte de estrela para cada um de nós. Né? Para vocês terem uma ideia da imensidão que é. E a nossa galáxia não é das maiores. Existem galáxias massivas, extremamente grandes, com acima de trilhões de estrelas. Estão entendendo o que é essa Terra para nós aqui? É uma coisinha de nada. Mas é uma coisinha muito importante nesse momento, aqui nesse setor da galáxia. Porque ela está passando por um processo muito especial. Não é à toa que esses guias, esses mestres têm passado mensagens e tudo mais. O Espiritismo estabelece, isso aqui eu coloquei, eu acho que na minha última palestra eu trouxe porque é importante. O Espiritismo estabelece a seguinte categoria evolucionária de mundo. Mundos primitivos, mundo de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos felizes e mundos celestes. Vou falar brevemente sobre cada um deles, tá? Mundos primitivos. São aqueles mundos que ainda estão num processo de criação, tanto de vida no reino mineral, quanto vegetal, quanto animal, e alguns até humanos. Se a gente vai falar do mundo primitivo com relação à Terra, eu diria o seguinte, nós estávamos nessa categoria provavelmente até uns 100 mil anos atrás, mais ou menos. Primitivo. Então, não, talvez até mais. Vamos trazer para 50 mil anos atrás. Tá? A partir daí começamos um mundo de provas e expiações. Neste exato momento, nós estamos nesse limiar entre provas e expiações para o mundo de regeneração. Vamos levar ainda alguns anos nisso aí, já tenho falado várias vezes. Né? E o processo é muito turbulento quando passa de um para outro. Dá para perceber muito bem o que está acontecendo a nível de mundo, para ver o quanto a coisa está, quanto a negatividade está fluindo, preocupada, porque sabe que nesse processo, quando o mundo passa de provas e expiações para o mundo de regeneração, uma boa parte das almas não vão continuar nesse planeta, como já aconteceu em vários outros. Isso é um processo natural do ponto de vista espiritual. Para nós está sendo a primeira vez que isso acontece. Então, vão continuar aqui somente aquelas almas um pouco mais evoluídas, adiantadas, que já não querem mais lidar com o mal, que estão querendo só viver no bem. Não que elas eventualmente não façam algumas coisas erradas, mas, enfim. Mundos felizes, aliás, o mundo de regeneração, nós vamos, provavelmente, no próximo milênio, estar trabalhando nisso aí, talvez um pouco mais. Daqui para cá, físico. Daqui para cá, até um pedaço aqui, físico, fisicalidade. Começa a mudar a consciência. Um pouco mais adiante, os nossos corpos já não vão estar mais nessa sintonia física. Nós vamos estar vibrando em sintonias mais elevadas. O corpo físico, inclusive. Vamos ter mais vida, a vida vai ser mais longa, vamos ser mais felizes. O mundo felizes são dimensões bem mais elevadas. Tem muita gente de mundos felizes auxiliando a Terra nesse momento. Os guias, mentores, muito provavelmente atuam fortemente em lugares, não só como esses, mas de um modo geral, ajudando em toda a parte que esteja relacionado, vamos dizer assim, com cura da humanidade. Quando eu estou falando cura, eu estou me referindo não só à cura física, mas principalmente à cura emocional, à cura mental, à cura espiritual.
E os mundos celestes divinos, aí é outro nível, pouco sei disso aí, né? Enfim. Os reinos da natureza, mineral, vegetal, animal, humano e espiritual, são considerados setores de vida universal, cujo principal objetivo é do aprendizado. Então, mesmo nós aqui estamos em níveis de aprendizado, vamos passar para níveis mais elevados de aprendizado, como numa escola se passa de um ano para o outro. Como se passa também de uma escola para outra ou de uma escola para uma universidade. Sempre se elevando. Uma observação. As primeiras 3 raças raízes se estabeleceram, para vocês, o que é uma raça raiz? Vamos conversar um pouquinho aqui, antes de ir adiante. Uma raça raiz não deve ser entendida da maneira como a gente entende a divisão de raças. Raça negra, raça amarela, raça vermelha, né? Raça branca. Nada a ver. Sob o ponto de vista espiritual, a humanidade ela estabelece um crescimento através daquilo que eles chamam de raça-raízes. São momentos em que toda uma humanidade passa um tempo e depois evolui. Para vocês terem uma ideia. Aqui. As 3 primeiras raças-raízes se estabeleceram de 18 milhões de anos até aproximadamente 50 mil anos atrás. Uau! Sobre as 2 primeiras, sobre a primeira raça-raiz, só para vocês terem uma ideia, ela tem um estado vibracional equivalente ao astral. Então, assim, é o descenso da alma, né? Ela passa muito tempo nos planos astrais, se adensando. A segunda raça-raiz, ela atuou muito no plano etérico, que é um plano imediatamente perto do físico. Muito pouco a gente pode falar sobre isso aí, mas seriam assim, eles se adaptando, né, para então entrar na terceira raça raiz. A terceira raça raiz, conhecida como a raça Lemuri, né, a metade dela ainda no etérico, mas já mais denso. E a partir, eu acho que de 4, 5 bilhões de anos, as primeiras encarnações em corpos que hoje a gente poderia até equivalente aos lêmures. Né? Quem conhece um pouco de história de natureza, os lêmures ainda existem, principalmente em Madagascar, mas nessa época aí das primeiras encarnações, a configuração da Terra geográfica era completamente diferente. Então, havia o Estreito de Bering, estava ligado na Ásia, e os primeiros lêmures aconteceram na América do Norte. E ali começou a acontecer as primeiras encarnações humanas, né? Aqueles seres primitivos, já mamíferos, né? Claro, aquilo veio evoluindo depois nos pitecos, australopitecos e tudo mais. Então, assim, a história guarda, e a antropologia guarda, né, registros de algumas dessas variações da cadeia humana. A quarta raça raiz é a raça Atlante. Ela floresceu entre 400 mil a 10 mil anos atrás, quando passou por um processo cataclísmico muito grande, mas pouco antes desse processo, já uma raça com inteligência bem desenvolvida, uma tecnologia bem desenvolvida, utilizavam recursos, já tinham transportes que levitavam, trabalhavam muito com cristais, e pouco antes desse cataclismo, que acabou com a última ilha deles, que ficava entre a América do Norte e a Europa, um pouco mais para baixo, perto também da África,
Alguns seres saíram, foram para a América do Norte, dando o surgimento da raça vermelha. Então, a raça vermelha na América do Norte são descendentes dos Atlantes. Depois, os toltecas ou mecas, que desceram à América do Sul e que mais tarde ficaram conhecidos como os maias, os incas, os astecas, né? Uma outra parte foi lá para o Egito, entrou pelo Egito adentro, né? Uma quarta parte subiu para a Europa e ficou muito ali perto da Grécia, que depois floresceu e deu início à civilização grega. Bom, o que se pode ver? O que fecha muito bem isso aí é que a tecnologia que eles tinham, principalmente com relação aos monumentos, guardam as mesmas características, principalmente as pirâmides, as relações com determinados grupos estelares, né? A forma geométrica com que eram feitos, não forma, os cálculos geométricos são os mesmos, né? Então, hoje a ciência acha que eram povos completamente diferentes, mas não, era uma origem comum, um conhecimento comum que passaram adiante. Chegou já o livro? Não, né? Então, vamos adiante. A quinta raça raiz é a raça ariana. Nada a ver com a ariana que o Hitler imaginou. Não tem nada a ver. Essa raça ariana, ela começou há cerca de 60 mil anos atrás, ali na Ásia, onde hoje tem o resto do mar Aral. Ali começou. E dali começaram vários agrupamentos no decorrer desses 60 mil anos, descendo para outros lugares e miscigenando já com a quarta raça raiz. A quinta, desculpe. A sexta raça raiz é a raça austral. Ela está sendo gestada no hemisfério sul, nesse instante, né? Principalmente Brasil e Austrália. Ela vai ser a raça que vai impulsionar justamente o mundo de regeneração. Hoje, já vemos esses seres já um pouco mais elevados, essas crianças, né, extremamente despertas, intuitivas e com muita sabedoria e que surpreende a gente. Depois dessa sexta raça raiz, vai ter uma sétima raça raiz, quando então vai haver o ascensionamento em massa de toda a humanidade. Nesse meio tempo, não quer dizer que um ou outro ascensione, que esteja já mais elevado nessa caminhada espiritual. Sobre isso aí, até futuramente, eu acho que vale a pena uma palestra só sobre isso aqui. É muito interessante. Oi? O bom é que nós somos os precursores dessa raça, né? Que já está acontecendo. É uma honra, convenhamos. Né? Um momento, para aqueles de nós que estão mais perto consciencialmente, vendo isso acontecer, né? É uma dádiva. Bom, continuando. Devemos considerar qual a diferença... Opa, vamos dar uma paradinha então aqui.
Alô. Deu? Bom. Devemos considerar qual a diferença entre a vida encontrada no reino mineral e a vida que conhecemos nos reinos vegetal, animal, humano e espiritual. Tá bom agora? Obrigado. Ele me pediu para afastar um pouco, a gente vai aprendendo as coisas com o tempo. Enfim, a essência é a mesma, porque a origem de toda a vida é divina. O que quer dizer isso aí? Que nós viemos como seres divinos. Se a nossa ascendência é divina, todos nós somos divinos. Essa tem sido, vamos dizer assim, uma tônica que as religiões mais espiritualistas vêm tentando passar, porque até pouco tempo atrás nós nos considerávamos longe da divindade. Os mestres e guias que vieram de cento e poucos anos para cá estão dizendo, não, vocês são divinos também. Vocês têm uma essência divina dentro de vocês. Só não se deram conta. Então precisam despertar, precisam passar por esse processo de despertar. Mas já fiquem sabendo agora que todos vocês são divinos. No entanto, existe uma grande diferença de expressão em cada um desses reinos, pelo qual a alma passa. Segundo o Livro dos Espíritos, o reino mineral é constituído de matéria inerte. Tem somente uma força mecânica de coesão, né? Onde a alma apreende as características dos elementos de sua composição. Vejam bem, aqui nesse momento a alma não tem consciência. Sequer um rudimento de sensibilidade. Mas ela precisa passar pelo reino mineral, por toda essa gama de elementos diferentes, para futuramente depois ela compor o corpo necessário para dar continuidade à caminhada dela. O reino vegetal, além dessa força mecânica que tem no reino mineral, que age sobre a matéria inerte, ela é dotada de vitalidade e de uma força anímica que atrai as plantas e a mantém unidas. Nele, a alma obtém suas primeiras impressões físicas. Pode ser. Só um detalhe antes de vocês irem. Quando terminar e achar interessante, e eu digo para vocês, vai ser bem interessante, se tiverem tempo, retorno para dar continuidade. Vale a pena. Juliana de Souza, Rosana Nunes, Verônica Capone, Rose Nunes, Lili Vargas, Cláudia Barbosa. Voltando. Então, o reino vegetal, voltando, além dessa força mecânica que a gente encontra no reino mineral, que age sobre a matéria inerte para manter a coesão dos elementos, moléculas e tudo mais que a compõem, ela é dotada de vitalidade, um pouco diferente aqui, né?
e de uma força anímica que atrai as plantas e as mantém unidas. Nele, a alma obtém suas primeiras impressões físicas e sensações conforme o seu adiantamento nesse reino. Se vocês derem uma olhada no reino vegetal, existem plantas desde das monocelulares, com funções extremamente simples, até uma árvore, né, que estaria, vamos dizer, na parte mais alta da cadeia evolutiva vegetal, com uma série de funções, dando frutos, flores, né, um trabalho de recepção da energia solar e transformação dessa energia, né, enfim, é uma coisa maravilhosa um vegetal, principalmente nesse sistema de transmutar as energias solares, que é o que mantém a vida nesse planeta. Sem o Sol, nada haveria no reino físico. O reino animal é composto dessa matéria inerte, dotado de vitalidade, que nem no reino vegetal. Além disso, uma espécie de inteligência instintiva limitada, com a consciência de sua existência e de sua individualidade somente nos espécimes mais elevados desse reino. Aqui a alma recebe as primeiras lições de emoções e sentimentos. Isso quando está já na parte mais elevada dessa cadeia animal. São os animais, né? Lembrando que, assim como nos vegetais, nós temos também os animais monocelulares, né? Bactérias, vírus, tudo mais, até chegar nos espécimes mais elevados, cavalo, gato, elefante, né? Onde o sistema de vida é muito mais complexo. Terminações nervosas, os órgãos e tudo mais, né? E aqui, nesse momento, começam a aparecer com mais força as lições de emoções e sentimentos. Quem tem animal em casa percebe isso aí com muita qualidade, né? Com muita propriedade. Obrigado. Só quem tem sabe, de fato. O reino humano, tendo tudo que há nesses outros... Veja bem, nós estamos ainda falando sobre o que diz o Livro dos Espíritos, na questão, a partir da questão 585. O reino humano, tendo tudo que há nos outros, domina todas as outras classes de reinos, tanto animal, vegetal quanto mineral, né? Por causa de uma inteligência especial, sem limites fixados, que lhe dá consciência de seu futuro. Aqui nós conseguimos, ou seja, no reino humano, que nós começamos a ter o aprendizado da autoconsciência, né? Que nos conscientizamos de que somos uns seres. Aqui a alma desenvolve a sua inteligência, trabalha sentimentos e emoções e amplia sua consciência. Então, temos aí os 4 reinos principais. O reino espiritual é outra história. Só coloquei para vocês que ele existe. E ele é um processo natural dessa evolução humana. Nós vamos terminar no mundo espiritual. Sobre outras leis, outras características, né? Mas não mais aqui no mundo humano, no plano físico. Quando a vida começa a funcionar sob o aspecto de vários minerais, e aqui nós voltamos já, esse cara, o mestre Acaria, né, conversando, já saímos do Livro dos Espíritos. Então, quando ele diz o seguinte, quando a vida começa a funcionar sob o aspecto de vários minerais, não tem individualidade tal como compreendemos no nível humano, né? Nos tipos mais baixos de mineral, a força da vida, depois de ganhar a experiência que deve obter, passa para as formas mais altas. E eu coloquei aqui quais são as formas mais altas, principalmente o cristal, né? É uma das formas mais elevadas do reino mineral. Por quê? Porque a gente consegue fazer coisas com cristal, propriedades, ele tem propriedades incríveis
que a gente está descobrindo, por ser um elemento mais elevado, ele guarda energia, a gente consegue trabalhar energeticamente com ele. E, segundo se sabe, ele tem uma capacidade imensa de guardar registros. Isso está sendo pesquisado. Eu me lembro que na época que eu trabalhava com informática, a gente já sabia que se estavam trabalhando com cristais para guardar memória, que hoje usando cristais. Sabe-se que mais adiantado de outros mundos trabalham com cristais justamente para guardar, para guardar registros de conhecimento, além da vibração que tem, que é maravilhosa, né? E pode ser programado. Bom, mais tarde, esses minerais passam para os tipos mais baixos de vegetais, e assim por diante, até mais altos tipos desse reino. Por exemplo, árvores, que eu diria está no topo da cadeia vegetal, né? Como eu já falei antes. Mais um detalhe, necessariamente essas almas que estão aqui agora vendo vocês, cada um de vocês já individualizado, necessariamente não começaram esse processo aqui na Terra. Até diria dificilmente. Mas sim em outros órgãos, em outros lugares, em outras épocas, né? Mas vieram para essa escola aqui trabalhar o lado humano. Aí sim, provavelmente tiveram as primeiras encarnações aqui. Talvez alguns de vocês sejam de outras, né, de outros órbits planetários, mas que vieram para cá para ajudar nessa transição. Bom, tudo isso, tanto nos minerais, no reino mineral, como no reino vegetal, demanda milhares de anos, tal como o tempo é contado nesse planeta. Mas só quando a vida passa do reino vegetal para o reino animal, é que há uma certa divisão, é que certa espécie de divisão se torna aparente. Ainda nesse estágio do reino animal, não há individualidade, porém, e simplesmente uma consciência de grupo ou alma grupal. Vocês sabiam disso? Quem sabia? Tem alguém? O resto nem tinha noção. Pois é, gente. E essa alma grupal, ela é comum a todos os animais da mesma espécie. É uma consciência que trabalha e dirige esses animais, mas externamente. Como eu vou dizer para vocês assim? Hoje, a nossa tecnologia, com internet e tudo mais, a gente percebe coisas incríveis, né? Tu tem computador, que faz todo o processamento, tudo mais, e ele trabalha com o teu celular, que também é um computador, que também tem funções, mas à distância, né? E muitas vezes comandado por coisas de fora. Então, vocês imaginem isso aí, uma consciência que comanda talvez milhares, milhões de seres, né? Vai ficar mais claro à medida que a gente trabalhar isso aqui. Quando a força de vida passa para o reino humano, o espírito ou ego residente habita cada corpo individual e dita os pensamentos e ações de cada ser humano. Dita de maneira ditatorial. É um ditador dentro de nós, de fato. E isso é uma coisa que nós temos que trabalhar para termos mais consciência. Fazer com que esse ego ditador dentro de nós se acalme um pouco mais, para que a nossa consciência venha com mais potencial. Alguma pergunta que vocês tiverem, podem, tem toda, né, de parar, a gente pode retornar alguma lâmina para comentar alguma coisa que não ficou muito clara, tá? Sintam-se à vontade, né, de falar qualquer coisa.
ou questionar ou de acrescentar. Diga. Oi, desculpe. Fungi. Nunca ouvi falar. Tá. Então, deixa eu dizer uma coisa assim, ó. Muitas coisas que a gente fala do ponto de vista espiritual não fecha com aquilo que a nossa ciência fala. Do ponto de vista espiritual, nunca ouvi falar do reino fungi. Nem na minha época, quando eu estava no colégio, pelo menos não me lembro. Então, isso aí é uma divisão recente da ciência material, né? Dentro da ciência espiritual, eu não sei exatamente onde se enquadraria, tá? Mas ela não tem uma denominação separada, não que eu saiba. Nunca ouvi falar nisso aí, tá? Não sei se ficou claro. Assim como eu falei das raças raízes, que não tem a mesma conotação da cor da pele, não tem nada a ver, em termos de raça raiz, o que eles estão trabalhando é um conjunto de seres físicos, com várias características melhoradas com relação à raça anterior. Não tem a ver com a cor da pele. Então, assim, ó, a raça ariana, os negros que estão na África, com os brancos que estão na Europa, todos pertencem à raça ariana. Podem ter ramificações. E, normalmente, cada raça raiz, ela é subdividida em 7 sub-raças, né? Como eu disse, isso aí até pode ser, futuramente, eu dar uma palestra com relação a isso aí. Não sei se ficou claro para ti, tá? Então, assim, ó, nós estamos falando do reino aqui, é do ponto de vista espiritual, e isso tanto no budismo quanto no espiritismo, em qualquer outra vertente, eles falam desses 4 reinos físicos, né? Não há desdobramento, tá? Bom, nesse estágio da evolução, as almas grupais, ou seja, quando o ego... Quando o ego passa para o reino humano, quando a alma passa para o reino humano e cria esse ego residente, né? Nesse estágio de evolução, as almas grupais ainda têm influência sobre raças, né? Ou grupos ou aglomerados de pessoas, mas não tem sobre o indivíduo. Que já nesse momento, como está individualizada a alma, ele possui o livre-arbítrio. Não sei se ficou claro. Dá para exemplificar coisa do tipo assim, ó, países que têm uma certa cultura, ou pessoas que estão em regiões dentro de país, mas, né, com uma cultura, uma consciência grupal, né, característica. Fica mais claro com o país, porque essa divisão que se criou entre países fez com que, antigamente, as divisões elas eram geográficas em questão de distâncias. Por isso se criou o que hoje a gente fala, a raça negra, a raça amarela, a raça branca, a raça vermelha, né? Dentro do aspecto ariano, cada um com características físicas, emocionais e mentais diferentes, mas todos pertencendo a uma única raça raiz, né? E, obviamente, eles têm essa consciência grupal. Agora, se tu tirar um indivíduo de alguma dessas e colocar num outro grupo, vai haver um tempo de adaptação, após o qual ele passa a fazer parte dessa área, desse agrupamento consciencial, mas sem se desligar de todo do anterior, pelo qual ele passou. Apenas fica aberto. Entendido aqui, por enquanto? Então vamos adiante. Almas grupais. Muitas vidas são vividas pelas almas grupais, e agora não humanas, mas voltando agora ao reino animal.
né, que é o reino anterior ao nosso. Então, as almas grupais são vividas, muitas vezes são vividas pelas almas grupais nos corpos de animais selvagens, onde aprende a importante lição da autopreservação e a necessidade de trabalhar a fim de sobreviver, porque somente a obtenção de alimento torna-se um dever diário que não pode ser negligenciado. Hoje em dia tem programas maravilhosos, né, no National Geographic, Animal Planet, que mostra muito isso aí, agrupamentos de animais de uma certa espécie trabalhando em conjunto, né? Trabalhando para quê? Para sobreviver, porque essa é a característica principal deles, né? Autopreservação. E autopreservação, né, de não ser alimento para uma outra cadeia acima deles e, por outro lado, eles ir atrás de um alimento, que pode ser vegetal, animal, não importa. Mas ele precisa autopreservar. E dentro dessa autopreservação, nas espécies mais elevadas, que já estão numa cadeia mais elevada, a necessidade de procriar e passar adiante a sua carga genética. Aqui, o número de criaturas ligadas a uma alma grupal varia enormemente, podendo atingir a escala de milhões entre insetos, milhões de indivíduos entre insetos, isso Andréa Rodrigues, Luciana Arnes Alves, Camila Barbosa, Alessandra Correia, Marisol Peçanha, Bernardo Moleta, Clarice Lemos e Ângela Menezes. adiante, então. Então, essa alma grupal pode atingir escala de milhões entre insetos, centenas de milhares entre pequenos mamíferos, aves, há poucos milhares, como leões, tigres, etc. No tocante a animais de criação, ovelhas, bois, o número diminui e fica menor ainda com os animais domésticos, como cães e gatos. Neuza Pedroso, Maria de Lourdes, E agora eu vou chamar a atenção de vocês como dá para perceber essas almas grupais trabalhando, principalmente com insetos, né? Vamos por mosquitos. É uma barra funda, tu não consegue entender. Mas dentro da cadeia de insetos, a abelha está no topo dos insetos. Tu vê o trabalho de abelha, de formigas, dá para perceber que há uma inteligência por trás daquilo, né? A gente consegue perceber o quanto está sendo trabalhado, como eles seguem como se seguisse um comando, né? Isso pode ser visto também em grandes rebanhos de bovinos, né? Rebanhos menores, como o caso de cavalos, né? O cavalo já está
quase no topo, né, da cadeia evolutiva. Poucos elementos que existem no caso de leões, tigres, e cães e gatos, eu ouvi falar que chega a dezenas, né? Dificilmente atinge uma centena. Uma alma grupal cuidando, né, de algumas dezenas de animais. A propósito, essa informação aqui não é do Acaria, mas sim desse ser aqui, Enfatem, que vem de Andrômeda, né, que está aqui nos ajudando. Então, muitas informações eu peguei dele. Algumas, não muitas, né, sobre o mesmo assunto, e que fecham, né, com aquilo que a própria Acaria estava comentando. Continuando almas grupais, durante o período em que o alimento é escasso, o instinto animal ensina a procurar novas pastagens e aprender adaptabilidade, o que vai manter a alma em boa disciplina. Olha que interessante, as lições que eles têm que passar. Por exemplo, isso se vê antigamente, os bisões na América do Norte tinham que migrar para outros lugares. O processo de migração obedece exatamente isso aí, busca de novos lugares, novas pastagens para sobreviver. E isso vai mantendo a alma em disciplina para quando chegar o tempo em que ela deva emergir como entidade humana separada. Como seres humanos, hoje nós sabemos que se não tivermos disciplina, a gente fica meio parado no tempo com relação a um monte de coisas, né? Então, esse trabalhar a disciplina é muito importante. O instinto maternal aparece em evidência pela primeira vez nesse estágio da vida da alma grupal. Chama atenção para as ninhadas, né, de seres mamíferos no topo da cadeia, como as mães são chegadas aos seus filhotes e como elas defendem os filhotes. Dariam a própria vida, se for o caso, né? Então, esse tipo de trabalho, já com as raças animais, as espécies animais que estão no topo da cadeia, começam a trabalhar aqui os primeiros ensinamentos sobre o lado emocional, sobre o amor maternal. Claro que não no mesmo nível, nós humanos, mas a necessidade de proteger a prole fica muito evidente. Os animais selvagens representam o topo da espiral das almas vividas pela alma grupal no reino animal. Quando está pronta para progredir mais, a alma grupal habita corpos que a trazem cada vez mais perto do reino humano, ao qual ela deverá passar a pertencer na plenitude dos tempos. Por que isso, gente? Porque ele começa a aprender a ver como é que aquele super animal lida no seu dia a dia. E principalmente quando ele começa a fazer parte já como animal doméstico, o aprendizado é muito grande. É muito escalar para o animal. E aí ele se viabiliza já para, numa possibilidade futura, próxima, a vir como ser humano. Janaína Neves, Solange Bruma Ministrada, Cristina Santos, Felipe Casemiro, Joyce Souza, Bruna Santos, Larissa, Sérgio Rubens. Tá. A Bruna chamava
Sérgio Buques. Victoria Reale. Então, a Jéssica Cabral. Ou pode levar, não pode deixar. Pode, como tu achar melhor. Pauline de Almeida. Ok. Bom. Isso quer dizer assim, ó, vocês foram contemplados por estarem na cadeia, mas havia o resto do... O que eu queria falar aqui nessa parte aqui é que até um pouco tempo atrás eu digo, acho que até uns 100 anos atrás, almas que estavam no topo da cadeia poderiam reencarnar como voltar já numa fase humana muito primitiva, né? Porque primeiramente ela não jamais vai reencarnar no meio de uma cidade já. Não, ela vai como selvagem, né? Para ter os primeiros, ela vem muito forte o instinto de preservação, né? Então, e a inteligência é muito pouco desenvolvida. Então, ela precisa primeiro dar vazão, né, para a animalidade dela, que ainda está muito forte, e aos poucos ir adquirindo a inteligência com o grupo que está com ela, que vai passando essas informações. Bom, a alma grupal, quando está pronta para seu último estágio no mundo animal, que é dos animais verdadeiramente domésticos, né, como o cavalo, o cão e o gato. Eu, particularmente, trabalhei com cavalos recentemente não, há muito tempo atrás, venho trabalhando com cavalos, e é impressionante a capacidade a inteligência que esses animais têm. Quem não conhece, jamais imaginaria uma coisa dessas. São animais dóceis quando bem trabalhados, bem tratados, mas muito inteligentes, e cada um tem uma personalidade diferente. Da mesma forma, cão, gato, né, tem essas características, né, de personalidades. Dentro do cão, até queria ressaltar uma coisa assim, ó. O cão tem uma personalidade genérica muito humilde, né? O ser humano, para ele, é algo espetacular. Já o gato é um pouquinho diferente, né? O gato é muito baseado. O gato acha que ele é muito especial. Quem tem gato sabe disso aí perfeitamente, né? Sim, sim. E por isso eles historicamente, é um dos animais que, se não o animal que mais ajudou a civilização a dar um salto quântico em termos de tecnologia e tudo mais. Sem o cavalo, a gente não teria percorrido as distâncias que percorremos, né? Então, todo esse processo estaria muito prejudicado, né? Sequer, talvez, teríamos o nível tecnológico que nós temos hoje. E o cavalo é muito importante nisso aí. Eu diria até muito mais que o cavalo, que o cão e o gato, né? Ele realmente impulsionou, ajudou a impulsionar esse tipo de coisa. Completamente diferentes, né? Completamente diferentes. E é interessante que no caso do cavalo,
né? Como ele ajudou a percorrer, que antigamente as distâncias entre agrupamentos humanos eram muito grandes, né? Então, o que tu aprendia num grupo dificilmente passava para o outro por causa dessas distâncias, que o animal, cavalo, diminuiu. Então, vamos dizer assim, esse andamento da informação que um grupo tinha com relação ao outro, começou a viajar, né? Digamos assim, era a internet da época, né? Mas a roda veio em função, praticamente, né, de criar porque eu me lembro que na época, provavelmente antes de inventar a carroça, se atrelava um carrinho que ia arrastando no chão, né, sem ter a roda. Então, imagina, no momento que se inventou a roda, a possibilidade de fazer isso aí ficou mais fácil, né? E toda essa tecnologia que um grupo tinha e outro não, o cavalo, diminuindo essas distâncias, o tempo, né, e as distâncias, conseguiu fazer com que a civilização viesse com mais força, sobre vários aspectos. A propósito, lobos, raposas, chacais evoluem para a forma de cão. E os felinos selvagens, como leões, tigres, leopardos, chegam ao gato doméstico. Para os animais, o homem é um superanimal. E é lamentável descobrir que esse superanimal é inclinado a agir com crueldade com relação aos seus irmãos mais novos, e não com misericórdia e compreensão, parecendo ser realmente a causa principal dos sofrimentos que eles suportam. Observem bem, faz parte, né? Hoje, a grande parte dos seres humanos já encara um animal como um irmão. Aliás, eu acho que na Bíblia traz algo relativo a isso aí, que o ser humano ele tem que entender os reinos como ele sendo o rei sobre todos os outros reinos. Então ele tem que aprender a tratar com justiça todos os reinos, né? Principalmente o animal, que é onde está a cadeia humana mais próxima dele, né? Com capacidade, inteligência e sensibilidade mais próxima dele. Se os homens matassem apenas com o propósito de obter alimento, como fazem os animais, ou porque algum animal selvagem ameaçasse matá-lo, tal coisa poderia ser vista como em concordância com as leis da natureza. Aqui vou colocar um pequeno detalhe. A época que esse mestre passou esses ensinamentos, eu acho que foi início do século passado, né? A mentalidade era outra. Hoje mudou. Hoje as pessoas mais evoluídas entendem já um pouco de maneira diferente isso aí, tanto que evitam de matar o animal e comer, né? A tendência é que essa humanidade passe a respeitar o animal, até porque nesse processo de transição planetária, em que não só o planeta vai ascender a um novo estágio vibratório, como todo o sistema solar, e falando só do nosso planeta, todos os reinos vão ascender para uma nova vibração, para uma oitava mais elevada, inclusive os animais. Isso vai fazer com que os animais comecem a adquirir determinadas características. Vou dar um exemplo que alguns já têm, como telepatia. E com o tempo, pode ser até que alguns animais consigam conversar com o ser humano. Alguns animais já têm essa característica telepata. O gato é um deles. E tem seres que conseguem conversar num nível ainda muito rudimentar, mas tem uma conversa telepática com gatos, com golfinhos.
né? Mas são seres já mais evoluídos que nós, que têm essa capacidade. Eu não conseguiria ter isso aí ainda. Estou muito longe. Bom, formas elevadas de cada reino. O mineral, a gente pode elencar os cristais, pedras preciosas com várias características, e a água, gente. Vocês sabiam que a água é um mineral? Então, muito bem, que bom. A água, ela tem um potencial muito grande de absorver energias, qualquer tipo de energia, boa ou má. E já existem experimentos científicos que mostram que ela se modifica conforme essa energia que ela tem. Ou ficando muito poluída, ou se purificando, somente trabalhando ela energeticamente. Não é à toa que algumas religiões, o espiritismo, trabalham a água fluidificada. E isso desde a antiguidade. Isso já se trabalhava na época de Jesus, de fluidificar magneticamente, né, com potencial magnético humano, fluidificar a água e dar de beber a quem está doente, quem precisa se recuperar. Né? Lembrando que o nosso corpo, alguns dizem que é 70% de água, outros dizem que é mais. Imagina esse potencial que tem a gente passar um reiki, uma vibração positiva para uma pessoa, né? Usando, inclusive, pedras preciosas, né? Alguns tipos de cristais que têm vibrações muito elevadas e aceitam, assim como a gente pode fluidificar a água, cristais e pedras recebem também e conseguem guardar essa energização. No reino vegetal, árvores, flores, frutos. Quando se estuda botânica, esses reinos, fica claro, né, a diferenciação dos vegetais mais baixo, evolutivos, para esses enormes, né, com uma capacidade muito grande e com órgãos internos muito elaborados, né, trabalhando seiva, produzindo frutos. Tem um objetivo muito forte, justamente os frutos, os vegetais, de nutrir os animais, e nós incluídos, né, como parte do reino animal, precisamos, né, dessa nutrição, porque nós não temos ainda a capacidade de absorver a energia, o prana. Alguns poucos já têm essa capacidade. Pouquíssimos, eu diria, que não precisariam manter o corpo físico absorvendo vegetais ou carne, né? Pouquíssima gente absorve do ar a energia prânica e com ela consegue se manter por um longo período, dias, meses, talvez anos. Acho que essa humanidade vai chegar nesse ponto. Já claro, no momento, daqui centenas de anos, talvez milhares. E os animais, né? Não podia deixar de colocar esses dois, o cachorro de uma maneira muito submissa e o folgado, né? O gato é folgado, como só ele. Vai o resto agora? Já foi todo mundo? Ah, é? Bom, eu vou parar por aqui. E eu acho que eu parei no momento certo. Escuta, nós vamos também? Sim? Gente, assim, ó, alguém quer assumir aqui a...